noite, retornando quase 2 anos após o início da pandemia, mas é muito gostoso, muito harmonioso estar aqui nesse ambiente, apesar da gente poder manter o contato através da live, mas não é a mesma energia a gente estando aqui. Então, unidos numa prece, mentalizando o nosso ambiente harmonizado, drenando tensões e preocupações do dia que a gente não pode resolver agora, nos conectando com a noite de hoje, de estudos, de auxílio, que não é apenas esclarecimento que a gente recebe quando vem aqui, a gente também está sendo amparado pela espiritualidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Este vídeo aqui do Amigos da Luz, fazia tempo que eu não acessava mais o site deles, mas é interessante para a proposta do Vida Consciente, né, que fala muito da sintonia vibratória, do que acontece com a gente conforme o padrão de vibração que a gente está mantendo durante o dia. Vamos à previsão do tempo. Cíntia, como é que vai ser o clima do Augusto essa manhã? O Augusto amanhece num clima bom, ensolarado. Decide que nada vai estragar seu dia, dá um beijo na esposa e começa o seu trabalho. Mas no fim da manhã, nuvens esparsas de preocupação sobrevoam a cabeça do Augusto depois que ele confere o extrato bancário dele. Mas o tempo não permanece assim. Logo ele recebe uma ligação da mãe e aí o sol volta a brilhar. Já para tarde, teremos pancadas de chuva com trovões de estresse. Augusto se envolve numa discussão acalorada no Facebook, o que faz com que ele exclua 3 amigos por divergência política. Envergonhado, ele se recolhe, vai pensar, meditar, mas aí recebe uma nova ligação, agora de um colega de trabalho que ele não gosta muito, dizendo que não vai conseguir entregar os relatórios a tempo. Aí o tempo fecha, porque o chefe dos dois é realmente a tempestade encarnada. Ventos fortes arrastam o juízo do Augusto para longe. Com a chuva que cai até o jantar, a temperatura cai tanto que teremos uma nevasca. A esposa de Augusto tenta puxar papo, mas tudo que ela encontra é gelo. Um iceberg que só responde Bom, ela insiste preocupada e o pior acontece. O vulcão da ignorância que estava adormecido há semanas nos dois entra em erupção. E aí lavas de cobranças e injúrias se espalham, esquentando o clima. À noite, o tempo fecha, a temperatura cai e Augusto vai dormir no sofá. É com você, Valdo. Vamos à previsão. Então, recapitulando, o nosso objetivo com esse estudo aqui é que a gente entenda um pouquinho mais das leis da vida e consiga compreender o que está passando no nosso dia a dia, o que a gente está enfrentando, as dificuldades que a gente está encarando. E entendendo isso, fica mais fácil da gente lidar com a situação. Como num jogo, né? Quando você entende as regras, você consegue participar de uma maneira melhor nele, né? Porque do jeito que estava até então, a gente vinha jogando a revelia, né? Vinha sofrendo e não sabia por que estava sofrendo, continuava fazendo coisas que causavam sofrimento para a gente, embora a orientação está aí há mais de 2000 anos, né? Até mesmo antes de Jesus, né? Antes do Evangelho, o amar ao próximo como a si mesmo. A gente achava que Jesus estava falando algo utópico para uma sociedade daqui a alguns milhares de anos.
E ele estava falando de uma lei universal, que diz o seguinte: tudo que tu fizer para o próximo vai poder fazer para ti. Então ama ele como se fosse você no lugar dele. E a gente não entendeu isso, por isso não botou em prática. Mas ele mesmo sabia que a gente precisava desse tempo para amadurecer. E esse tempo também da mensagem dele aqui na Terra, no planeta, amadurecendo também. A gente fez barbáries em nome dele, em nome de Deus, durante essa caminhada. E chegou um ponto que a gente está preparado agora para entender o que ele veio falar e trazer, porque está no momento da mudança, da transição, né? Então, quem aceitar essa proposta de Jesus, da lei de amor, vai continuar aqui. Quem ainda se compraz no mal, não vai mais ter chance de encarnar aqui. Não por um impedimento qualquer, mas sim por uma impossibilidade vibratória, né? Então, o planeta vai estar numa vibração que não vai ter mais mães com vibração que aceitem espíritos numa vibração muito densa, né? Não tem condições nem de formar um embrião. Então, realmente é uma impossibilidade vibratória, não é só um impedimento puro e simples. Então, quando a gente conhece as leis, pode fazer as mudanças na nossa conduta, né? Porque tem muita coisa para a gente reavaliar, né? E quando a gente começa a tentar fazer uma mudança aqui de um vício, vê que é mais forte do que a gente. Por mais que eu sei que não devo fazer aquilo, acabo fazendo. E aí a gente busca numa casa espiritualista, no atendimento apométrico de captação, ou numa constelação familiar, ou qualquer terapia que trate o nosso psiquismo, vai buscar auxílio para isso. E está certo, quando é mais forte que a gente, vamos buscar auxílio. E aí a casa oferece esses tratamentos e esse estudo aqui faz com que quando a gente receba o atendimento ele tenha um efeito mais duradouro, porque a gente também está participando dos resultados desse atendimento, porque a gente está entendendo por que chegou naquele ponto, qual a nossa participação. E principal no atendimento é que a gente vai entender aquele mandamento de Jesus de amar os inimigos. Parecia ser muito forte isso antes da gente entender isso aqui. Amar os inimigos é um dos principais pontos que a gente veio aprender aqui também. Porque aquele que a gente acha que é nosso inimigo hoje, que só está nos fazendo sofrer, é alguém que nós nos prejudicamos lá no passado. Por isso eles estão no nosso caminho hoje, por isso nós estamos sofrendo nas mãos dele. Não como um castigo, mas como um aprendizado e uma oportunidade da gente resgatar essa diferença lá do passado. E aquela lei de sintonia vibratória do vídeo ali do Amigos da Luz, né? Essa aqui é uma pesquisa do Masaru Emoto, um japonês. Então ele fotografou a cristalização da água. Então olha aqui a água cristalizando com a vibração de agradecimento e outra com a vibração de ódio. Então ela fica completamente desestruturada. Então se a gente começa o dia agradecendo, a gente vai mudar o nosso campo vibratório e vai atrair situações para continuar agradecendo. E quando acontece lá, que nem no vídeo, né, dele ter uma notícia ruim, que está com problema financeiro, aí a gente precisa parar, trazer esse conhecimento para a nossa atitude e fazer uma prece, fazer uma meditação, se organizar mentalmente para não se deixar levar por essas reclamações do dia a dia. Porque senão não adianta muito acordar agradecendo e no primeiro tropeço já não cuida mais, né? Então, com esse conhecimento a gente sabe que vale a pena mudar essas situações que aparecem no dia. E principal, a gente aprende que a gente veio aqui passar por elas. Elas são necessárias para o nosso aprendizado. Nada acontece com a gente se a gente não precisar passar por aquilo. Então eu entendo que essas situações é coisa da vida. A vida vai trazer situações para nos testar. E quando a gente aprender aquilo deixa de acontecer. Então quanto mais você luta contra algo, mais aquilo vai acontecer na tua vida.
E quando você aceita aquilo e supera aquilo, aquilo deixa de acontecer. Então, nós paramos no estudo da trilogia. Ele está falando aqui de personalidades. A última página que a gente viu foi essa aqui. Então ele falando que essas personas, o que é uma personalidade? É uma vida passada minha. A constelação familiar fala como antepassados nossos. Tá? Não importa se você trata como antepassados ou personas. Tá? O que importa é que isso influencia a nossa vida e que essa terapêutica que trabalha nesse campo psíquico resolve a dificuldade. Então é mais uma questão de conceito. Então elas estão arquivadas em níveis mentais. E por falar em questão de antepassados, né? Está na Bíblia, tá? Né? Teus pecados te reencontrarão na terceira e quarta geração. Agora eu não sou muito de decorar a Bíblia do Antigo Testamento ainda, né? Não sei se é na segunda e terceira ou na terceira e quarta, né? Por que não na primeira? Porque você não pode ser filho de você mesmo, né? Então, na realidade, o que seria um antepassado teu que está te causando problema hoje é você lá no passado. Então, as duas colocações estão corretas. Então, essas memórias estão arquivadas em níveis mentais. E elas viveram em outras épocas, né? E elas podem ser afloradas, elas entram em ressonância por algo que a gente passou no nosso dia a dia. Seja uma viagem, que você foi para um lugar onde você já viveu antes, seja um filho que você está esperando. Então, as tuas memórias com relação a esse filho que está chegando vão começar a aflorar. Ou uma pessoa que você conheceu. E aqui ele está falando como essas personalidades se manifestam num atendimento de captação de hipometria. Quando nos centros de tratamento espiritual os médiuns veem espíritos com roupas da Idade Média, zangados com o encarnado de hoje, não quer dizer que sejam espíritos e que estão há séculos sem reencarnar, mas personalidades pregressas, presas vibratoriamente ao encarnado por laços emocionais. Então, mesmo antes desse estudo da captação, essas personalidades já eram atendidas, já eram tratadas. Só que eram tratadas como espírito. Mas independente de você tratar como espírito ou como personalidade, ela é tratada, porque é uma pessoa que está ali. Ela perdeu o corpo físico, tanto o espírito como a personalidade perdeu o corpo físico. A diferença é que uma já reencarnou e a outra não. Então, é um ser humano que está ali, que precisa da nossa atenção e do nosso auxílio. Então, esse atendimento não é de agora, embora o estudo sobre isso, a compreensão desse funcionamento é recente. Embora também esse estudo faça com que você faça um atendimento um pouco diferenciado, né? Porque para uma personalidade você pode ter uns procedimentos que auxiliam um pouco mais no tratamento e no esclarecimento do encarnado também. A grande maioria das consciências tratadas nos centros de desobsessão são personalidades pregressas, cujos espíritos já reencarnaram, e ainda personalidades dos próprios médiuns do trabalho. Com a intenção de ajudar ao próximo, os médiuns são ajudados, tratam os seus corpos pensando estarem tratando os outros. O que fizer aos outros, fará para ti. O que fizer para ti, não fará para ninguém. Então a gente é auxiliado quando auxilia. Então nós temos aqui também na última terça de cada mês, né? Não é aberto ao público, né? Só para o pessoal da casa, que é um atendimento coletivo que a gente faz para auxiliar a espiritualidade. Mas nesses tantos anos que eu venho participando desse atendimento, notando atendimentos que a gente consegue identificar durante esse dia,
um grande número de atendimentos são das pessoas do CEPA, que estão ali achando que estão auxiliando os demais e estão sendo auxiliados. Então a pessoa vem para se doar e ela acaba sendo auxiliada. Mas isso é um parênteses, né? Que a gente está falando de personas. Né? Então, mesmo antes da captação psíquica, já nas conhecidas mesas mediúnicas, né? Essas personalidades já eram tratadas, mesmo que a gente não soubesse que eram personalidades. Né? Uma personalidade comum que tem aparecido nos centros espíritas são os padres, e aqui os temos bastante, principalmente dos trabalhadores da casa. De forma simples, são personalidades pregressas dos próprios trabalhadores das casas espíritas trazidos por ressonância para serem orientados. São personas dos próprios trabalhadores das casas, né? Que vêm por ressonância para serem orientados. Nos séculos passados, os padres eram absolutamente contra o tema reencarnação e condenaram muitos irmãos para a fogueira. Hoje, mais orientados, aqueles espíritos que foram padres no passado pregam a reencarnação, inclusive este que vos fala aqui. Nos centros espíritas e espiritualistas. Como o consciente atual entra em contradição vibratória direta com aquela persona pregressa, ela se manifesta até que seja devidamente tratada e frequentemente são vistas nos trabalhos mediúnicos pelos clarividentes. Então ela entra em ressonância, porque ela não concorda com isso. E quando você atende ela, que ela vem para a manifestação, ela vem de dedo na gente. O que você está fazendo aí? Isso aí não é coisa de Deus. Mas depois que você consegue orientá-la, porque ela ainda está presa naquela vivência de padre, ela nem sabe que desencarnou. Então realmente nos influencia. Eu tenho um exemplo meu de uma influência sem saber que era de padre, eu deduzo que seja, né? Nasci católico, fui para o seminário, fiquei 4 anos estudando para ser padre e em determinado momento desisti, né? Que tem aquelas setenárias, né? 7 anos, 14 anos, 21 anos, né? Então eu fui com 10 para 11 anos para o seminário e quando chegou em 14 anos eu mudei de ideia, não queria mais saber daquilo. E com 10 anos eu ia todo dia na missa, todos os dias, de segunda a segunda, era coroinha, de segunda a segunda. E quando mudou a influenciação psíquica, ali com 14 anos, não quis mais saber. E aí depois deixei um pouco de lado essa questão da religião. Depois fui fazer uma pesquisa pela filosofia oriental e que me agradou bastante, pelo conceito que eles tratam a questão da evolução. Né? E aí tem um amigo do meu sogro que era espírita. E eu não sabia disso. Aí um dia, no final de semana, o meu sogro comentando, o Sérgio, né, que ele é espírita. Aí eu parei, olhei para ele e falei assim, mas o Sérgio, um cara tão inteligente. Aí eu aqui pagando os pecados agora, né? Então, e reformulando, né? Eu não tive nessa vida nenhuma informação contra o espiritismo. Nem na Igreja Católica, nem no seminário, nada que falasse mal do espiritismo. Então isso já vinha como um preconceito de vivências anteriores. E depois de fazer parte aqui do CEPA, né, eu procurei algumas casas espíritas e me identifiquei mais com o CEPA. E aí me inteirei também do estudo de apometria e acabei entrando também em atendimentos. E olha, já foram mais de uma dúzia de padres, pessoas minhas que eu já tratei aqui. Não sei se tem mais alguma ainda. Talvez, se tem, já está mais tranquilo, porque eu não tenho mais dificuldade aqui em vir para cá, porque elas prejudicam. Até na hora de vir para a palestra, por exemplo, acontece algo errado em casa. Quando isso começar a acontecer, podem observar, porque tem alguma influência que não quer que você vá para lá participar daquilo. Então são pessoas nossas que não por maldade, porque elas nem sabem que desencarnaram. E para elas isso é errado. Então o atendimento consiste basicamente em tirar cada pessoa
daquele ponto em que ela está presa no passado e trazer para o momento presente. Os obsessores são vítimas do passado, que procuram vingança contra os seus algozes. Então ninguém pode reclamar de estar sendo obsediado. Se ele conseguiu te obsediar, é porque você fez algo para ele. Então você vem no centro espírita não para se livrar dele, mas para ajudá-lo, para que você se reharmonize com ele. Porque se ele está ali e está conseguindo te atingir, é lei de causa e efeito. Ele só vai conseguir botar em prática essa intenção de te prejudicar se você permitir. Ou seja, se tiver na tua ficha kármica essa possibilidade. E não é algo ruim, é uma possibilidade de reharmonização. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente deve aprender a agradecer a oportunidade que a gente está tendo com aquela experiência, mesmo que seja dolorosa. Toda dificuldade é um pedido de atenção, chamado de atenção, um pedido de ajuda para algo que não está bem no nosso campo psíquico ou de alguém que faz parte da nossa família. E geralmente quando é da família, do grupo familiar, quem mais se ressente da situação ou quem mais sofre com a situação é quem tem mais condições de ajudar. Essas pessoas buscam seus carrascos e lhes impulsionam para a evolução, acelerando o despertar pela dor. Como no mundo material, existem os abutres que são atraídos pela putrefação para limpá-la. Na alma humana, as mazelas atraem obsessores para estimular o seu tratamento, enquanto estes procuram por vingança. Então, a própria evolução se encarrega desse mecanismo evolutivo. Quem está ainda vibrando no mal, ele é direcionado para atingir aqueles que ainda precisam tratar esse aspecto nele. Então, de um texto que ele já falou no livro 1, aqui o Júlio Goelzer, né? Só vai ser assaltado aquele que é assaltável. Só vai ser traído aquele que é traível. Então, nada acontece se a gente não tem uma participação lá no passado para que aquilo aconteça. Então, tudo que acontece para mim, se você abrir um entendimento, tem uma causa lá atrás. E sabendo disso, a gente consegue não reclamar tanto, porque a gente sabe que tem uma participação e que é nosso dever reharmonizar essa situação. E eu me perco aqui. Se o humano precisa aprender alguma lição moral, ele estará sujeito à perfeita correção do karma pelos encarnados ou desencarnados. Então, se ele precisa aprender uma lição, ele vai atrair ou desencarnado ou encarnado. A gente falou aqui de obsessor, né? Via de regra, a gente não precisa de obsessor, né? A gente mesmo já se basta, né? Com o vício de reclamação, de não cuidar dos pensamentos, com as influências do nosso psiquismo do passado, que a gente já foi e ainda mantém, ainda dá energia para esses pensamentos. A engrenagem é perfeita, assim como a lei e a obra. Então, mesmo que pareça que está tudo errado, está tudo certo. A gente está na família certa, no emprego certo, no país certo, com o governo certo. E se a gente acha que está errado alguma coisa, esse errado está em nós, porque só vai nos perturbar lá fora, só algo vai nos perturbar se aquilo estiver na gente ainda. Senão a gente vai compreender aquilo não nos perturba. A gente compreende, percebe, está ali, mas aquilo não nos perturba mais. Ah, mas e a corrupção? Se eu não tenho mais o meu eu corrupto, se eu já tratei esse meu aspecto, mesmo vivendo num país corrupto, eu não vou ser atraído para sofrer as consequências da corrupção. Então, mesmo estando num país corrupto, a minha vida vai seguir uma trajetória que não vai sofrer essa influência. Então, tudo depende de mim. Então, a minha vida não vai ser melhor quando o governo mudar.
ou quando o patrão mudar, ou quando a família mudar, se você casar com outra pessoa. Não, é você que vai junto, é você que define a tua vibração. Então o mundo só vai melhorar quando a gente melhorar. Não tem outro jeito. Não adianta ir lá para o Himalaia, querer ficar meditando o resto da vida, porque a gente vai estar junto lá, com o nosso psiquismo, com tudo que a gente é. Então não dá para fugir disso. As personas pregressas próprias e obsessores interceptam as vias aferentes de formação dos pensamentos, de forma que a consciência encarnada, despreparada, sem autoconhecimento, não é capaz de reconhecer ideias e sugestões que não são suas, acolhendo e obedecendo piamente interceptadores mentais. Então ele está dizendo que o que vem no nosso pensamento não é nosso. Não quer dizer que é nosso. E como a gente não tinha esse conhecimento, tudo que vinha no nosso pensamento a gente assumia, né? Acolhia, adotava o pensamento como se fosse nosso filho. E não é bem assim. Com esse estudo a gente está entendendo que deve parar e analisar cada um deles. E está lá no Evangelho, acho que São Paulo que falou, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. O meu livre-arbítrio permite eu fazer várias coisas. Mas agora eu preciso parar e pensar. Isso me convém fazer desse jeito, agir desse jeito, responder desse jeito? Um exemplo clássico é da consciência depressiva. Já se encontra neste quadro pelos apegos ilusórios do passado, pela falta de resignação e compreensão das leis morais. Faltou resignação na quitação da dívida kármica. Achou-se injustiçado e não aceitou a situação do ensinamento, refletindo revolta contra a engrenagem divina. Segue-se uma lógica. A obra, fruto do perfeito, deve ser perfeita. A engrenagem do todo é perfeita. Procure compreender essa perfeição em tudo. Então Deus criou o universo, as galáxias, o sistema solar, a Terra girando perfeitamente em torno do seu eixo, em torno do Sol, com as estações, com essas milhares de espécies que vivem na face da Terra, nos oceanos, no funcionamento do corpo humano, mas errou na minha vida, né? Então ele fez tudo perfeito, mas na minha vida não. Na minha vida ele errou. Então está na hora da gente mudar um pouquinho essa ideia, né? E esse alerta vem de muito tempo, né? Lá dos hindus, com conhecimento libera o karma, dos gregos com conhece-te a ti mesmo, de Jesus com conhecereis a verdade, ela vos libertará, a doutrina com a reforma íntima. Então a reforma íntima não é fazer uma máscara boazinha de vir trabalhar no centro espírita e parecer bonzinho. Isso é uma maquiagem. A reforma íntima é a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver se a gente está seguindo o manual do bem viver, que é o Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. E o próximo, lá na parábola, não foi identificado. Jesus identificou todos, né? O padre, o outro sacerdote que passava, o samaritano que socorreu, mas o próximo ele não disse quem era. Se era rico, se era pobre, se era branco, se era negro. O próximo é o próximo. Aquele que estiver próximo a gente. Não é só aquele que a gente concorda, que a gente gosta. É principalmente aquele que não está nos deixando viver em paz. Esse a gente deve amar como se fosse a si mesmo. Porque se ele está nos perturbando hoje, é um chamado de atenção. Algo você fez para ele que ele está tendo condições de te prejudicar hoje. Então ajude da melhor forma possível. O que é amar? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas o que é amar? Segundo a doutrina, amar pode ser equiparado com caridade. E a definição de caridade da doutrina é baseada em 3 pontos. Benevolência para com todos, boa vontade para com todos, né? Com todos os próximos, não só para aqueles que a gente gosta. Indulgência para com as imperfeições alheias. Então, quando o próximo ainda está fazendo algo errado, a gente não julga ele. E o terceiro é perdão das ofensas.
se por esse ato errado ele me ofendeu, eu ainda perdoo. Então esse é o nosso trabalho aqui. E a vida vai trazer situações para a gente exercitar essa caridade. Nós estamos aqui para isso, para botar em prática o ser caridosos. Por isso que na doutrina fala-se tanto, né? Fora da caridade não há salvação. E isso não é muito entendido, mesmo no meio espírita. Caridade ainda está muito associada com doação, com ajudar o próximo monetariamente, com agasalho, com comida, né? Ajudar materialmente, não é. É uma convivência íntima, é o aceitar, o compreender o outro, tratar bem o outro, o próximo. Principalmente aquele próximo que mais nos incomoda. E terminando essa página aqui, esse texto do Evangelho: buscai primeiro as coisas do céu, e tudo mais vos será acrescentado. O que são essas coisas do céu? Né? Jesus, quando começava as parábolas, falava, né? O reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é como um senhor que saiu para viajar e deixou talentos para os seus empregados. O reino dos céus. Então, o que ele está dizendo aqui? Buscar primeiro as coisas do céu. Isso que eu falei: amar a próximo como a si mesmo, amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, não julgar. Que o resto nos será acrescentado. Está dizendo: o que eu trouxe aqui são as regras do bem viver. Sigam e não precisam se preocupar com o resto. Ah, mas isso não vai pagar minhas dívidas no final do dia. É verdade. Mas por que eu estou com dívida? Eu preciso parar e analisar. É porque eu não consigo controlar meus gastos, eu tenho ansiedade. Isso é o autoconhecimento. Isso é o auto-observar-se. Então a gente precisa se conhecer primeiro. Seguindo essa orientação aqui do Evangelho, as coisas vão se encaminhando aos poucos. Aí a gente consegue viver com mais simplicidade. A gente sabe que não precisa de tudo aquilo que a mídia joga pra gente todo dia, que a gente só vai ser feliz quando comprar aquilo, quando tiver aquilo, quando conquistar aquilo. Era isso que eu tinha para trazer hoje de material. Então vamos encerrar esse estudo de hoje. Lembrando que durante este final de ano ainda vamos continuar com as palestras aqui presenciais no CEPA, enquanto as diretrizes sanitárias permanecerem as mesmas. O pessoal que está assistindo em live pode deixar as perguntas que depois eu consigo verificar em casa e trago as respostas ou as sugestões de assunto para o próximo encontro. Apenas no Facebook, no Instagram não fica registrado. Então vamos encerrar com um passe coletivo. Esse passe, mesmo que a gente assista a palestra após a live, a gente também pode entrar em contato com essas energias, porque elas estão aí esperando a nossa sintonia. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, nos preparando para mais uma semana de caminhada, sabendo que o objetivo da vida é nos testar, é nos trazer situações para que a gente se fortaleça no contato com essas adversidades. Mentalizando essa energia envolvendo a nossa casa, o nosso local de trabalho, todas as pessoas que convivem conosco. Que possamos levar essa energia por onde a gente passar. Uma boa noite e uma boa semana a todos.